Que alegria estar começando mais um GC Online, como é bom ter a sua companhia para mais um tempo de edificação na Palavra de Deus, de adoração, de oração, de comunhão. Afinal de contas, é isso que a gente vive em um GC. Mas aqui no estúdio, comigo está a pastora Lívia Daniela, a pastora Dani Baião, Alisson. Nós estamos juntos para mais um dia de GC aqui, também na sua companhia. Mas para a gente começar, nós vamos orar, apresentar ao Senhor esses próximos minutos e também cantar uma canção de adoração, de louvor a Deus. Então feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu amor sobre a nossa vida. Obrigado por nos dar mais essa oportunidade de nós crescermos em comunhão, no conhecimento do Senhor. Que o teu Espírito Santo nos conduza e fale ao nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. E é sobre ele que nós vamos falar, sobre mais uma etapa, a etapa principal da caminhada de Jesus aqui na Terra, que é a sua morte. Quando se consumou todo o seu projeto, todo o seu plano, trajetória da sua carreira humana aqui na Terra, Jesus ele experimentou a morte, nós vamos ver isso. Livro de João, no capítulo 19, abre aí comigo, João 19, vamos ler do versículo 28 ao versículo 30. O tema da nossa lição hoje do GC Online é a morte de Jesus. A Bíblia diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito.
Então a gente está diante do momento, talvez para quem estava ali, né, vivenciando, presenciando, o momento mais terrível, né, depois de ser humilhado, depois de ser torturado, depois de ser desprezado, desdenhado, Jesus agora estava morrendo. E para muitos dos discípulos, inclusive, aquilo significava o fim, né? Era a falta de esperança. Nós temos até o relato, como por exemplo, dos discípulos no caminho de Emaús, que ficaram totalmente desesperançosos, porque aquele que era a esperança para eles tinha morrido. E para quem olha pelo olhar físico, né, pelo olhar natural, humano, a gente costuma até se desesperar com situações desse tipo. A grande questão é que eles esqueceram que tudo isso fazia parte de um plano, tudo isso fazia parte de um projeto. E não acabava ali, a morte não era o fim. E é o que nós podemos observar nas Escrituras. Se você olhar na lição anterior aqui da agenda da igreja desse ano de 2023, você vai ver, né, falando sobre algo muito interessante no momento da crucificação. É que aquele momento representa o cumprimento de um plano soberano de Deus. Ou seja, Deus estava no controle até da morte de Jesus. Deus é soberano sobre tudo e Ele não perdeu o controle mesmo diante da morte. E isso, de alguma forma, até traz alívio ao nosso coração. Por experiência própria, eu me lembro de momentos na vida em que o consolo para mim foi o entendimento. Deus não perdeu o controle. Deus não perde o controle de nada. Na verdade, tudo aquilo era parte de um plano. Tudo aquilo era parte de um projeto de Deus que já havia sido estabelecido desde o Gênesis. Desde quando o homem caiu, desde quando o homem pecou e havia a necessidade de um sacrifício. Havia a necessidade de que o Filho de Deus viesse à Terra e ele assumisse a forma humana e ele morresse. Ele passasse pela morte. Então, tudo fazia parte de um plano, não é, Lívia? Tudo fazia parte de um projeto divinamente arquitetado e executado. É verdade. E isso demonstra essa morte em Cristo, a que Jesus se entregou, né? Deu às 6 horas, ele voluntariamente entregou o seu espírito. E isso demonstra uma serenidade, ele se rende, ele se entrega, né? Ele mostra plena confiança ao Pai. E também tanto amor que ele tem por nós, né? Então, voluntariamente ele se entregou. E isso é lindo de dizer, porque você falou, né, que é tão bom saber que Deus, ele é dono do plano, ele cuida do plano e ele está acima de tudo e a gente não precisa ter medo, né? Jesus, ele cumpriu aqui, esse momento da morte foi o seu triunfo, né? Na cruz, ele está consumado, né? Tetelestai, está consumado. Ele cumpriu a sua missão. Jesus, ele morreu e depois a gente vai saber, né? Que vai ter a outra lição que vai falar sobre a sua ressurreição. Ele ressurge e não morre mais. Ele é 100% homem, 100% Deus. E isso é tão lindo de ver, porque Deus, ele quis assim desde da criação, né, do mundo, antes da fundação do mundo. E isso traz esse alento para o nosso coração, porque Deus, ele é Deus. Então, a gente não precisa ter medo, né? Porque se ele resolveu o nosso maior problema, que era o pecado, o afastamento de Deus, quanto mais as outras coisas, né? A Bíblia fala, se ele não poupou o seu próprio filho, e as demais coisas, né? Ele está ali cuidando de nós. E o mais importante da gente contemplar nessa morte de Cristo é ver que em Cristo nós temos tudo por causa da sua entrega. Então, por mais que a gente possa ter demandas aqui embaixo, desafios, pedidos e etc., olhar para Jesus ali crucificado tem que ser um motivo de realização nossa e alegria. O suficiente, como o Davi falou, né, nos Salmos, restitui-me a alegria da salvação, porque às vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas aqui que a gente esquece de se alegrar com aquilo que é mais importante de tudo, que é ter Jesus como nosso único suficiente Salvador, que é fazer parte da família de Deus, que é ter Deus como nosso Pai e ter a eternidade como a nossa morada. Então, é um lugar para a gente poder refletir, parar aqui. Eu acho que assim, são só 4 versículos, mas é muito importante a gente parar e ler esses versículos e ficar aqui por alguns minutos, para a gente contemplar
sabe? Esse momento ali da morte, tetelestai, está consumado. Está consumado muita coisa. Está consumada a minha morte, né, eterna, que o Senhor me trouxe vida. Né? Está consumado o caos, porque o Senhor é poderoso para nos trazer paz em meio ao caos. Está consumado, né, a dor eterna do fogo do inferno. Então, tantas coisas. A gente tem que parar nesses versículos e ficar aqui um pouco, sabe? Eu penso que a gente tem que sentar aqui aos pés da cruz e contemplar essa leitura em Cristo mesmo, para observar. Deus, me leva de volta a esse lugar para eu poder entender o que é Cristo crucificado, o que é a morte de Jesus por mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Então a gente olha para Jesus e até parece um paradoxo, porque aquele que é o dono da vida experimentou da nossa morte. Sim. Aquele que é a própria vida, ele se revela, ele fala aos discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso talvez que os discípulos, alguns, se frustraram tanto com a morte de Jesus. Porque eles ouviram Jesus dizendo: eu sou a vida. Então, essa concepção de que a vida morreria é um pouco assim, difícil, né? Não faz sentido na nossa lógica. Na lógica humana não faz sentido. Mas Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão até da sua própria vontade como ser humano, porque a Bíblia fala que Jesus, ele chorou, ele falou com Deus e disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Porém, que seja feita a tua vontade, que se cumpra o teu propósito. Afinal de contas, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então a gente vê Jesus experimentando a morte. Morte significa separação. Uma pessoa que morreu, a gente não tem mais contato com essa pessoa que morreu. Um dia, né, a Bíblia fala que aquele que crê em Cristo, mesmo estando morto, viverá. Nós aguardamos a ressurreição dos santos, nós aguardamos a volta de Cristo, e aqueles que dormiram no Senhor irão ressuscitar, irão ao encontro dele nas nuvens. Nós veremos os nossos irmãos que já partiram para a glória. Mas hoje nós não temos contato com as pessoas que partiram, com as pessoas que morreram. E Jesus, ele experimentou disso. Na sexta-feira, ele foi morto, crucificado, torturado, e ele passou um sábado inteiro escuro, o sábado que para os discípulos era um sábado de medo. Eles estavam inseguros em relação àquilo que o seu mestre, né, passou, viveu, e agora eles achavam que ia acontecer a mesma coisa com eles. Era um sábado de insegurança, era um sábado que a gente pode dizer um dia nublado, né, um dia cinza. E quantas vezes nós também não passamos por dias cinzas? Isso mostra que até sobre isso Jesus passou no nosso lugar, Jesus passou por nós para dizer: eu passo também com você, não é, Dani? É verdade. Não tem nada que nós passamos nessa terra que o nosso mestre não tenha passado primeiro. Sim. Né? Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós. Sim. Ele sabe. Né? Se você já foi traído, ele sabe o que é ser traído. Né? Se você já passou por dores, ele sabe o que é ter dores. Ele sabe o que é andar com pessoas, ele sabe o que é ser rejeitado por pessoas, ele sabe o que é ter inimigos, ele sabe o que é ser perseguido. Então não tenha nada que a gente passe que fala assim: não, é porque Jesus não sabe o que eu estou passando. Ele sabe. Ele sabe, e ele se entregou por nós para vencer todas essas coisas. Ele venceu na cruz a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a doença. Ele venceu todas as coisas. Ainda que o nosso corpo pereça, né, o nosso homem interior, ele vivifica dia após dia. E isso tudo aqui vai passar. Ainda, né, talvez eu estou falando para você tem alguma doença. Jesus pode te curar? Pode, porque ele já venceu essa doença na cruz. Mas e se isso não acontecer? Se isso não acontecer, nós teremos um corpo de glória. E nunca, jamais nós estaremos doentes, jamais nós choraremos, jamais nós teremos dores. Vai chegar esse tempo ainda. Mas enquanto estamos aqui, passamos por coisas como o nosso mestre passou. E ele foi obediente até o fim, ele foi obediente até a morte de cruz. E tudo isso por amor a nós, tudo isso por causa da gente. Então, assim, é maravilhoso entender que nós temos alguém, por exemplo, é muito ruim quando você vai consolar alguém, você não passou por aquilo e você fala: eu sei do que você está passando. Mamãe perdeu um filho, aí vem a outra e fala: eu sei o que você está passando. Você não sabe se você não perdeu. Jesus não é assim. Quando Jesus senta do nosso lado, né, na nossa oração, na nossa dor, por exemplo, às vezes você fala: eu estou me sentindo sozinho. Jesus senta do seu lado e fala: eu sei o que você está passando. Porque ele se sentiu assim. Né? Ele disse para os seus discípulos ali: vocês não podem vigiar comigo nem um pouco. Ele estava se sentindo sozinho.
Então Jesus sabe o que é isso, né? Ele sabe, quando ele viu aquela mulher enterrando seu filho, ele chorou. Ele foi lá, ele ressuscitou aquele filho, porque ele sabe, ele se compadece da gente, ele sabe da nossa dor, ele sabe o que nós estamos passando. E ele está ali o tempo todo conosco. Nossa, isso é maravilhoso demais. Né? Aqui na discussão fala assim, imaginar a morte de Jesus e seus efeitos superam a lógica e o entendimento humano. A gente parar, como a Lívia falou, e falar assim, vamos ficar pensando nesses 4 versículos. Você ficar pensando, conjecturando, tentando entender a morte de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez por nós, passa do nosso entendimento humano. É algo que só pode ser vivido no Espírito mesmo. É o Espírito Santo que nos faz contemplar isso. Toda essa vitória, todo esse sacrifício. Né? Aqui fala que a morte de Jesus foi substitutiva. É o Espírito Santo que nos faz entender isso. Né? Que nós éramos os pecadores. Ele levou os pecados. Nós estávamos condenados à morte. Ele levou a morte. Nós estávamos condenados até o nosso inimigo ali, ó, tripudiando em cima da gente. E ele expôs os nossos inimigos publicamente. Jesus fez algo assim, extraordinário por mim e por você. Né? E a única coisa que nós precisamos é entender isso e através do Espírito. É aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, entender que Ele morreu por nós e que Ele já pagou o preço por todas as coisas e que Ele caminha conosco nesse mundo mau, esse mundo difícil. Ele caminhou aqui para nos mostrar que é possível. Amém. Que é possível, né? É possível andar em santidade, é possível caminhar com o Pai, é possível. Por quê? Na minha força? Porque eu não vou ter luta? Não, é possível porque eu tenho Jesus. Amém. É possível porque esse Jesus está comigo todos os dias, está com você todos os dias. E Ele nos capacita. Amém. Amém. Glória a Deus. Temos a vitória em Cristo, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se nós observarmos por essa ótica de Jesus levando aquilo que nos pertencia, essa morte substitutiva, a gente para pensar sobre a nossa vida. Se eu cometo um pecado, eu sinto no meu coração aquele peso da culpa, do arrependimento, aquela angústia, aquela tristeza. Poxa, eu errei. Poxa, eu pequei. Agora, você imagina o peso que Jesus levou por toda a humanidade. Você imagina o peso que Jesus suportou, que Jesus carregou, pendurado naquela cruz, por minha causa, por sua causa, por nossa causa. E ainda assim ele não desistiu. Historiadores, comentaristas relatam que na trajetória, né, da via dolorosa, ofereceram a Jesus uma bebida que tinha o poder de suavizar, anestesiar a dor que ele estava sentindo. Mas ele rejeitou aquela bebida. Ele sofreu o sacrifício completo. Jesus enfrentou a completude da condenação. Ele experimentou a separação de Deus, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus derramado sobre ele, para que de fato eu e você pudéssemos ter acesso a essa graça completa, a esse favor completo. Por isso que, curiosamente, o sábado, que era o dia do descanso na lei judaica, foi exatamente esse dia cinza, foi o dia da morte, porque em Cristo nós podemos descansar. Cristo é o nosso descanso, a cruz de Cristo é o nosso descanso, porque olhando para a cruz nós encontramos graça, e quando encontramos graça, encontramos favor e encontramos relacionamento com Deus outra vez. Então é um motivo para nós agradecermos, né, Alisson? Para nós darmos graças. Jesus, ele morreu, foi por nós, a culpa era nossa, né? O sacrifício nos pertencia, a morte ela foi substitutiva e Jesus, ele nos substitui de forma completa. Sim, exatamente. E a Bíblia fala que nós éramos um alvo da ira de Deus, né? Sim. E Jesus, quando ele se sacrifica por nós, ele nos tira deste lugar e nos leva para um lugar onde nós podemos ter paz com Deus. E se nós andamos em pecado, se nós andamos errantes, é como se nós rejeitássemos o sacrifício de Jesus por nós. É como se nós não levássemos em conta tudo aquilo que Jesus fez. A gente às vezes se pergunta assim, né? E é muito difícil de escolher quando a gente pensa no nosso versículo da Bíblia favorito, né? Mas eu, por muito tempo, ainda fiquei assim para responder, mas eu tenho um que queima muito mais forte no meu coração que os outros, assim. Perdão aos outros, que são ótimos. São muito bons. Deus me perdoe. Não é diminuir os outros. Mas, gente, eu amo Isaías 53.
quando vai falar que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então nós entendemos que Jesus ele simplesmente nos tirou do lugar de julgamento, no lugar de ira de Deus, e ele se colocou naquele lugar por livre e espontânea vontade. Sim. E por livre e espontâneo amor. Então a gente entende que aquilo que ele fez foi realmente, né, um sacrifício substitutivo, e nós precisamos buscar cada dia andar à altura disso, né? A gente até falou um pouco sobre isso na semana passada, né, no tema anterior, o quanto isso precisa nos levar a refletir, né? Aí todo esse sacrifício de Jesus, né, tudo aquilo que ele fez e ainda faz por nós, porque ele não só nos deu esse livre acesso ao Pai, como ele nos enviou o Espírito Santo para que a gente ainda pudéssemos testificar dessa filiação do Pai. Sim. Então, em nenhum momento nós podemos dizer que nós estamos sozinhos. A gente pode se sentir sozinho, mas em nenhum momento a gente pode dizer que nós estamos, que o Pai nunca nos deixou desamparado. Amém. E a gente precisa tomar posse disso todos os dias, para que aquele dia que a gente olhe e se sinta sozinho, que a gente se sinta talvez abalado, né, desamparado, que a gente se lembre que existe um Pai que zela por nós, que existe um irmão que morreu por nós para que nós tivéssemos vida, e não só uma vida comum, não só uma vida medíocre, mas uma vida abundante, em que a gente precisa tomar posse desse sacrifício dele para que a gente venha viver essa vida abundante todos os dias. Amém. Você falou de um versículo preferido seu? Me veio um ao coração, não vou usar dizer que é meu preferido, mas ele fala muito ao meu coração, que é Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, aqueles que não estão em Cristo, a Bíblia fala, né, lá em João, no capítulo 3, que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Estão mortos em delitos e pecados. Mas a partir do momento que eu estou em Cristo Jesus, já não há mais nenhuma condenação, porque Cristo já morreu a minha morte. E morreu de forma completa. Cristo já sofreu o sacrifício no meu lugar. E nós podemos nos regozijar, nos alegrar disso. É o que diz aqui na conclusão da nossa lição aqui na agenda. O momento mais importante da história, o momento que nos faz voltar a Deus. A conclusão que temos é que essa sexta-feira jamais será esquecida. E nesse dia Jesus cumpriu o ministério terreno como homem, sem deixar de ser Deus. Ele cumpriu. Tetelestai, está consumado. Quando ele fala, né, que está consumado, ele está dizendo a missão foi cumprida. Ele está dizendo o propósito foi cumprido. Não ficaram partes, não existe meia redenção, não existe meio perdão, não. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No capítulo 7 de Romanos, Paulo fala, né, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará da minha própria depravação, do meu próprio pecado? Quem me livrará da minha própria maldade, da condenação pelo meu pecado? Graças a Deus por Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Então, em Cristo Jesus, nós somos livres do domínio do pecado e nós somos livres também da condenação do pecado. E o mais lindo de tudo isso é que essa morte ela não foi algo forçado. Pelo contrário, Jesus, pelo poder que tinha, pela autoridade que tinha, se ele clamasse, milícias de anjos viriam e o socorreriam, os levantariam, daria livramento. Não, ele não foi roubado, a vida de Jesus não foi roubada, ele entregou de forma voluntária, ele teve a iniciativa de vir ao meu e ao seu encontro. Jesus ele poderia ter continuado lá na glória dele no céu, mas ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo igual a Deus, mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, assumindo a forma humana, lavando pés, e o Rei da Glória foi como um cordeiro mudo ao matadouro para aquela cruz e morreu. Sofreu a nossa morte. Mas graças a Deus, a gente está chegando no domingo, que domingo tem ressurreição. Aleluia. Amém? Aleluia. Fala da aplicação, Matheus, que é tão bonita aí, ó. Sim, pode falar. Olha, leve esse momento da história com você. Por onde você passar, fale dele aos seus filhos, assentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Sem esse dia, não estaríamos aqui.
não existiria igreja, não teria vida eterna. Lembre-se de tudo isso e faça da sua vida uma morte para este mundo e uma renúncia diária. Ou seja, valorize a obra da cruz. Amém. Exatamente o que a gente precisa fazer, né? Exatamente. Às vezes a gente é tão óbvio, né? O óbvio hoje precisa de ser muito dito. É tão simbólico da nossa fé. Jesus morreu na cruz. Hoje é ceia, vamos cear. Mas a gente esquece da profundidade desse acontecimento. A gente esquece do memorial do que isso é, para onde isso nos leva, o que isso nos remete. Então, que nós possamos, de fato, né, nos lembrar, valorizar isso e estar dispostos também a compartilhar esse acontecimento, a compartilhar sobre a morte de Cristo com pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Amém. A anunciar o Evangelho de Cristo completo, para que cada dia mais pessoas, por meio da ação do Espírito, sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo e possam receber a salvação pela graça em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esse tempo de edificação da palavra, agradecendo a Ele pelo sacrifício da cruz. Também quero te convidar para continuar ligado nas redes sociais aqui da nossa igreja, da Rede Super de televisão também, para você ficar ligado, acompanhar e participar de cada programação tão abençoada que a gente tem tido por aqui. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais um momento de comunhão, de conhecimento do Senhor, de adoração ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo gere vida em nós por meio dessa palavra. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão acompanhando, assistindo esse GC Online hoje. Em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adoro.